Hoje, dia 1 de maio, dia do trabalho, estamos todos aqui reunidos. Então, agradecer aqui pela presença de vocês primeiro, né? E sem vocês não teria grupo de estudo, sem os professores parceiros, sem os membros externos e os alunos, né? A gente não conseguiria fazer esse grupo de estudo. Então, primeiro, muito obrigada pela presença de vocês, para fazer, por ajudar, por contribuir, né, com que esse grupo se movimente, né? E aí ele vai tomando corpo ao longo do tempo. Então, obrigada aqui ao Daniel, obrigada, professora Kailine, obrigada, Larissa. Seja bem-vinda, né, Larissa? Primeiro encontro com a gente. Obrigada Obrigada. e obrigada, Vanessa, professora Vanessa. Bom, pessoal, na reunião passada, e aí eu até coloco aqui, né, no nosso material aqui do Google Drive, na reunião passada a gente tinha definido três ações principais. A gente apresentou, então a Larissa que está chegando agora, depois você acompanha a reunião que foi gravada e está disponibilizada ali também. A gente falou sobre como ia se desenvolver o nosso grupo de estudos, e aí a gente definiu três coisinhas principais. Deixa eu abrir aqui o nosso grupo de estudo daqui, pelo WhatsApp. A gente definiu primeiramente, né, que cada grupo iria se reunir individualmente, né, então foram formados grupos específicos, grupos da gestão e governança, grupo da internacionalização, grupo de evidenciação contábil e desempenho, enfim, então cada um foi criando um grupo. Vou abrir aqui o de gestão e governança, que a professora Vanessa colocou bem explicadozinho para cada um dos colegas, para pedir até licença aqui, tá, Vanessa? Vou só pegar o que a Vanessa colocou aqui, ó, e eu achei legal compartilhar aqui como ela está movimentando aqui o grupo, né? Ups. Perdi, Vanessa. Pesquisar aqui. Líderes. Então, a primeira coisa seria se reunir. Pronto, achei. Então, item 1. O grupo já se reuniu, né? A professora já tinha colocado isso no grupo dela. E a definição de líderes é algo que, né, vai se fazendo ao longo do tempo. O que a gente tinha colocado uma das ações a serem desenvolvidas? A definição de líderes. Porque nesse momento vocês estão começando a conversar entre os grupos específicos, alguns já estão começando a desenvolver alguns estudos juntos, por exemplo, a Tabata e a Natália, né, estão mais próximas, né, lá nos Estados Unidos, e começaram a pensar juntas aí sobre determinados estudos. E aí, a partir disso, vocês definem aí, é claro que o estudo é das duas, mas de repente quem seria o porta-voz, ou de repente quando a gente for buscar informações, quem iria trazer essa informação. Então, essa definição de líderes seria mais nesse sentido, para que a gente pudesse saber a quem se direcionar quando a gente fosse falar de cada estudo, tá? Então, seria mais nesse sentido. É claro que isso vai ser feito ao longo do tempo, na medida que vocês forem se conhecendo, que forem conversando. Tem gente que vai fazer trabalho sozinho, né? Sozinho, vai fazer um estudo sozinho, tem gente que vai fazer em grupo, né? Isso não é nada fechado, tá? A gente tinha colocado um artigo científico também como sugestão de leitura, e aí, de novo, sugestão, não era nada obrigatório, tá? Mas quem nunca fez um artigo científico, era interessante ler esse artigo, tá até disponível aqui, ó, no nosso Drive, lá em reunião, ó, esse artigo, competências e habilidades. Então, o que que o artigo científico, essa iniciação científica desenvolve, né, na formação de um gestor, enfim. Então, é interessante porque é um artigo feito por um aluno, tá? Então, seria um primeiro contato de vocês, tanto com a estrutura, né? Como que é a estrutura formal de um artigo científico. Toda escrita, ela tem uma estrutura a ser seguida. Desde uma bula de um remédio, ela tem uma estrutura pré-definida, como que vai ser escrito aquilo ali, até um artigo jornalístico, até um artigo científico. Então, a gente tem uma estrutura prévia a ser obedecida, a ser seguida, tá? E aí, conhecer qual é essa estrutura já facilita para vocês saberem como que vocês vão elaborar também o próprio estudo de vocês, porque não adianta só vocês estudarem, vocês vão querer também aplicar isso. E como até a
Tabata, né, e a Natália estavam me falando durante a semana. O intuito é muito além, né? É poder contribuir com a transformação da sociedade. E para a gente poder contribuir com a transformação da sociedade, a gente tem que dar uma publicidade a esse estudo, né? A esse esforço que foi demandado aí por vocês. E aí a estrutura, né, que a gente tem para dar essa publicidade hoje é através dos artigos científicos, é através do que a própria Tabata faz, não sei se vocês seguem, né, no Instagram dela, depois eu posso divulgar para vocês, os vídeos que ela faz também, né, então, essa é uma forma de dar uma publicidade da pesquisa de vocês, mas enquanto a gente está falando de ciência, a nossa estrutura utilizada é o relatório de pesquisa, que pode ser um artigo científico, uma monografia, o TCC, né, a Larissa está fazendo aí o TCC, uma dissertação, uma tese de doutorado, né? Então, é a pesquisa científica. E aqui é uma estrutura simples de um artigo científico, né? Em que ele apresenta aqui a introdução, o referencial teórico, e aí ele chega a apresentar qual foi o método que ele utilizou, né? A metodologia, para apresentar os resultados dele. Né? Então, ele diz o que mudou a iniciação científica para essas pessoas. E aí ele apresenta os principais pontos. Então, seria interessante, né? Um artigo muito fácil de ler, e aí também foi sugerida essa leitura aqui, que é um primeiro capítulo de um livro, né, que fala sobre base de dados, né, grandes bancos de dados, e aí nesse capítulo fala inclusive sobre os dados referente a futebol, tá? E aí eu coloquei a título também de curiosidade para vocês, e também para vocês verem o quanto é importante grandes bancos de dados, e eu consegui analisar esses dados, né, então, a confiabilidade desses dados secundários, então, seria um primeiro contato aí com vocês, então, mostrando aí, ó, tem um artigo científico, tem um livro, né, formas aí de dar publicidade também a esse estudo de vocês, tá bom? Então, tinha sido sugerido isso, a professora Vanessa até tinha colocado aqui no grupo dela, sugeriu que lesse, né, que quem faz parte do grupo lesse, para compreender o universo da pesquisa e da gestão, e o item 3 era para vocês idealizarem, fazerem um primeiro esboço do que seria o estudo de vocês. Eu estava até conversando, alguns entraram em contato comigo antes, e isso é absolutamente natural, já era esperado, né, que nesse primeiro momento, grande parte das pessoas tivesse dificuldade. Olha, entraram mais gente aqui, seja bem-vinda, Ana, professora Cília, professora Vanessa já estava, né? Natália, seja bem-vinda. Então, assim, é natural que num primeiro momento vocês estejam sentindo dificuldade de colocar essa ideia no papel. Eu quero muito estudar, eu quero muito agregar conhecimento, eu quero também contribuir com a sociedade, mas de que maneira eu faço isso? Então, é natural que nesse primeiro momento tenha essa dificuldade, principalmente para quem está mais afastado da academia, quem não teve, quem nunca tinha feito um artigo científico, né? Então, é bem natural isso. Pensando nisso, então, eu separei para a gente conversar hoje sobre quais são as etapas de uma pesquisa científica. Então, eu preparei um material, até disponibilizei para vocês, tanto no Google Drive, quanto eu coloquei no nosso WhatsApp, tá? Então, lá no Google Drive, já coloquei na nossa reunião do Luiz aqui, né, o material, ó, etapas de uma pesquisa científica. Então, é sobre isso que eu vou, que eu pensei em trabalhar com vocês hoje. Haveria alguma outra necessidade que vocês gostariam de já colocar aqui na pauta para a gente organizar nosso tempo? Já que são 5h11, teria mais alguma demanda de vocês? Ou essa é a principal, saber exatamente quais são as etapas de uma pesquisa científica e como dar o primeiro passo? Oi, Bia, boa tarde. Oi. Tá me ouvindo? Tô sim, Natália. Então, eu acho que eu cheguei um pouquinho depois que você já tinha começado a falar. A minha dúvida é a seguinte: a gente vai produzir, a ideia é que cada grupo, né, produza um ou vários artigos nos temas que meio que a gente foi delimitando, né? Isso. E A ideia, isso mesmo, a ideia é que o grupo, esse grupo aqui da gente, a gente se reúne quinzenalmente, é um grande guarda-chuva
de vários outros grupos específicos. Grupos da gestão e governança, de evidenciação contábil e desempenho, internacionalização de cada outro grupo específico. E esses grupos específicos têm um número de pessoas que podem, essas pessoas, fazerem essas pesquisas em duplas, em trios, em grupos ou individuais. Né? Então, assim, o bom de ser um grupo de estudo é porque ele é flexível. É diferente do grupo de pesquisa, ele tem um padrão, tem que ser daquela forma que foi estruturado. O grupo de estudo, não. O grupo de estudo, ele é flexível. Por isso que aí eu me coloco, né, e aí pergunto a vocês, seria esse o momento? Teriam aí demandas, de repente vocês podem apontar aí quais seriam as demandas para a gente, se não conseguir trabalhar hoje, já se organizar para trabalhar nas próximas reuniões, né? Então, assim, a gente sentiu de que forma cada um pode contribuir. A Natália Pedra, não a Natália Lopes, tinha me perguntado durante a semana de que forma os grupos iriam interagir. A ideia é que, por exemplo, vamos dizer, Natália Lopes está fazendo o artigo sozinha, né, uma pesquisa sozinha. Aí a Tabata e a Natália Pedra estão fazendo em dupla. A ideia é que, a partir desse primeiro contato, né, e vocês já começaram a idealizar, na próxima reunião, por exemplo, quem já tinha uma ideia inicial apresentaria aqui. Então, vamos dizer, a Natália Lopes vai e apresenta aqui qual seria a ideia dela inicial. E aí nós, todos, né, não só do grupo específico dela, mas nós, de todos os outros grupos, poderíamos contribuir com a pesquisa dela. Ah, Natália, você já olhou essa teoria? Você já utilizou esse método de estudo? Talvez possa lhe ajudar? Aí a outra pesquisa, pronto, conseguimos contribuir aí com a Natália, mas o trabalho é da Natália, o trabalho vai ser da Natália. Aí depois vem a Natália Pedra e a Tabata, aí apresenta, a gente pensou em fazer isso, né, o problema de pesquisa é esse, nosso objetivo é esse, e a gente pretende utilizar essas ferramentas aqui para realizar o trabalho. Aí todos nós, de todos os outros grupos, também iríamos interagir. Então, a ideia é que esse grupo geral possa contribuir em virtude dessa diversidade, né? E todos nós temos, né, várias formações diferentes, né? E experiências também, tá? Natália, gostaria de... Era isso sua dúvida? Era essa sua... Era só para entender melhor como que foi pensado mesmo a divisão, porque como tem bastante aluno de faculdade, eu não sei assim, se tipo você pensou em alguém que já está fazendo TCC e, sei lá, as pessoas da faculdade ficariam mais com essa questão de produção de artigos, a gente entraria mais como colaborador. Eu não consegui entender muito bem o nosso papel enquanto fora da academia, assim, para fazer a pesquisa científica, né? Entendi. Tem gente que né, por exemplo, a Larissa, que é a primeira reunião que ela está participando hoje, ela está fazendo TCC, mas tem muitos que são do primeiro semestre da graduação, entendeu? Então, assim, na verdade, está todo mundo no mesmo barco. Obrigar todo mundo que está aqui a fazer um artigo científico? Não. Nosso grupo é um grupo de estudos. Você, de repente, pode utilizar esse grupo para estudar, para desenvolver suas correntes, para contribuir aqui com os outros estudos, mas não necessariamente você vai desenvolver um artigo científico. E está tudo bem. De repente, você faz mais vídeos com a Tabata, a partir dos conhecimentos que são gerados aqui, né? Isso também é uma forma do grupo contribuir. E vocês estarem contribuindo também com o grupo. Então, não necessariamente todo mundo que está aqui tem que fazer um artigo científico. Por isso que é massa estar em um grupo de estudos e não um grupo de pesquisa. Porque o produto principal do grupo de pesquisa é o artigo científico. Então, assim, quando a gente apresentou a proposta, quem não estava presente pode ver a reunião que foi gravada. Quando a gente apresentou a proposta na reunião passada do grupo, um dos objetivos, até mostrar aqui, né? Um dos objetivos é, sim, difundir a pesquisa, né? Fazer com que essa pesquisa, ela seja... Aqui, ó. Publicar artigos científicos em eventos e ou periódicos. Mas, também é fomentar a pesquisa científica, ou seja, trabalhar essa pesquisa, não necessariamente publicar esses artigos, desenvolver estudos setoriais através de projetos de parceria a universidades, a clubes, a empresas, né, por exemplo, a empresa aí da Tabata, né, desenvolver estudo que possa contribuir, né, que seja aplicado.
Então, assim, não é exclusivamente fazer um artigo científico. Mas aí, como a gente está iniciando agora, e um dos nossos principais pontos, né, que aí vai demandar muito esforço de vocês, é a pesquisa científica, a gente está preparando vocês, né, para que vocês possam saber como elaborar uma pesquisa científica, independente de se vocês vão querer publicar ou não essa pesquisa científica, tá? Sim, tranquilo. A minha dúvida era bem pontual e tipo, só a questão de como fica, vamos supor, se a gente produzir um artigo. No meu grupo de gênero tem 3 pessoas. Teria um autor, um coautor e um colaborador, seria assim? Pode Porque ter. não estando vinculado a uma academia, eu não sei nem como publica artigo científico. Essa é a Ah, pois a gente lhe minha dúvida. ajuda. Entendeu? Não é obrigado você estar na academia para você publicar artigo. Era essa a resposta que eu queria ouvir. Obrigada. Ah, tá bom. Não, você pode escrever um artigo sozinho, só com seu nome, tá? Mas é claro que se, por exemplo, tem 2 pessoas, 3 pessoas trabalhando naquele artigo, aquele artigo é diferente de você só apresentar aqui e a gente dar a nossa opinião. A gente não está debruçado sobre aquele artigo, né? É diferente quando você está trabalhando em parceria, tá? Então, tá bom? Obrigada pela tua dúvida, Natália. Eu acho que pode ter esclarecido para outras pessoas aqui também. Isso mesmo, a Ercília colocou aqui, você é potência, Natália. Ela é mesmo, Ercília. E o gênero vai gerar frutos. Se quiserem me colocar no grupo de vocês, tá? Eu vou ficar bem feliz também. Eu hoje adicionei muitas pesquisas lá no Google Drive de gênero e diversidade. Porque como eu estou trabalhando na minha tese agora sobre futebol feminino, aí eu o tanto de pesquisa que eu coloquei hoje, tá? Então tem bastante material em inglês e em português também, tá? Vamos lá. Então, mais alguém gostaria de comentar? Ou teria alguma dúvida que eu pudesse esclarecer? Show de bola. É mesmo, Dani, é incrível. A professora Ercília aqui está apaixonada pelos alunos. Eu também, Ercília. Então, vou compartilhar aqui a apresentação de hoje. Vou tentar ser breve, tá? Porque a gente só tem 40 minutos. E o professor fala demais, né? Eu vou tentar ser breve. E aí, ao final, eu fecho a gravação, para não ficar tão extensa, e fico tirando dúvidas com quem quiser tirar dúvidas aqui. Hoje é feriado, não vou dar aula depois daqui, então eu posso ficar com vocês até mais tarde, quem quiser ficar aqui, tá bom? A professora Ercília disse que já tinha feito uma curadoria de 10 artigos no Drive. Que legal, Ercília. E eu já vou te pedindo desculpa. Você poderia acrescentar de novo esses 10 artigos lá, porque quando eu fiz isso, eu errei. Eu peguei e tirei tudo e coloquei de novo. Você poderia inserir, ou quem baixou, colocar lá. Eu, infelizmente, cometi essa gafe, tá? Tá bom. Eu vou, então, deixar... Eu vou compartilhar aqui nossa tela. Acho que tá todo mundo vendo, né? Ah, eu tenho que compartilhar a tela toda. Foi. Porque senão eu não consigo ver os comentários de vocês. Pronto. Vocês estão conseguindo ver a tela da apresentação? Não, eu não. Não? É a Ana. Ana, vai lá em cima e clica na minha telinha. Vai lá Tá. em pessoas. Em pessoas. Aí você clica lá, vai ter Ana Maia apresentando. Hum. Clicou? Cliquei. Não.
Não, pode deixar, Não? continua. Depois eu me viro. Tá. Então faz o seguinte, sai da sala e entra de novo. Às vezes É isso que eu ia fazer. Tá, joia. Tô fazendo. Obrigada. Vamos lá. De nada. Então, ó, eu separei, são 25 slides, temos quase o mesmo minuto, mesma quantidade de minutos aqui, para apresentar. Então, eu tentei sintetizar quais são as principais etapas de uma pesquisa científica, tá bom? Pensando aqui, voltado para esses estudos sobre futebol. E aí, para isso, seja bem-vindo, Denis. E aí, para isso, eu separei aqui quais são os 11 jogadores, né? Imaginando aí a nossa defesa do estudo, o nosso meio de campo e o nosso ataque aí, né? A nossa finalização. Então, a gente inicia aqui o estudo pela escolha do tema. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher qual o tema. Eu sei que todos vocês já têm o tema, já estão em um grupo específico, né? Que vocês escolheram lá, evidenciação contábil, desempenho, internacionalização, vocês já definiram o tema geral. Mas o primeiro momento é a gente conseguir delimitar esse tema. Tá, internacionalização, mas eu vou estudar o que da internacionalização? É a expatriação dos jogadores? É a internacionalização de gestores dentro do clube? O que especificamente relacionado à internacionalização eu vou investigar? Com relação a gênero, eu vou investigar o quê? O perfil dos gestores dentro do clube, porque o tema de gênero, eu acho que está gênero e diversidade, se eu não me engano. Então, sei lá, o perfil desses gestores, se tem mulheres na gestão dos clubes, se tem, sei lá, inclusive pessoas, o que diz? Estrangeiros dentro da gestão, enfim, é o perfil de gestão que eu vou analisar quanto à diversidade, inclusão, gênero. Não, eu vou analisar quanto aos produtos do clube com relação a futebol amador e futebol profissional, categorias de base e elenco principal. Eu tenho feminino, eu tenho masculino, enfim. Então, o que vai ser analisado com relação a gênero e diversidade? O que vai ser analisado com relação à internacionalização? Então, essa escolha do tema é o primeiro ponto que a gente vai fazer. E como que eu defino isso? Eu tive a felicidade de trabalhar com professores que sempre priorizaram aquilo que nós, pesquisadores, aquilo que nós que estamos realizando a pesquisa, gostamos de fazer, que temos interesse. Eu acredito que isso é o ponto principal para a gente fazer uma boa pesquisa, porque a gente vai gastar muito tempo estudando, pesquisando, e se a gente está fazendo em algo que a gente gosta, esse tempo vai passar despercebido. Então, o primeiro ponto pense aí, coloca aí no papel, o que você gosta, o que lhe atrai no futebol? Ah, não, eu não gosto muito de futebol, não, professor, eu vim porque eu gosto de grupo de estudo. Então, que outro tema lhe interessa? Né? Seja com relação a desempenho, gestão, né? Porque, de repente, você gosta de governança corporativa, então vou investigar a governança corporativa dos clubes de futebol, né? Então, pense um pouquinho aí sobre o que você gosta, o que lhe atrai. Depois, para lhe ajudar isso, né? A gente tem aqui um levantamento inicial, bibliográfico e documental. A gente já colocou uma série, a gente fez uma curadoria aí, eu e os demais professores, né, que estão contribuindo lá e colocando o material no Google Drive de vocês. Tem muitos artigos internacionais, nacionais, monografias, dissertações, teses, tem muita pesquisa sobre o assunto lá. E além dessas pesquisas, eu também tenho à disposição de vocês, eu coloquei aqui, ó, tem uma pasta chamada Relatórios Diversos. Nessa pasta de relatórios diversos, tem vários relatórios de instituições diversas, por exemplo, BDO, que tem uma relação lá das marcas, dos clubes, quem é aí do marketing, enfim, de repente pode analisar que fatores estão influenciando esse valor da marca, ou da própria governança corporativa, ou do gênero, se isso influencia, não sei, né? Enfim, Deloitte, FIFA, KPMG, então coloquei aqui vários relatórios recentes, ó, 2018, 2019, tá, para vocês. Vocês podem já olhar e ver que dados eu tenho à disposição, que dados eu poderia utilizar para realizar essa pesquisa, né? Então, primeiro ponto seria vocês olharem qual é o panorama que eu tenho aí, que de repente, por que caminho eu posso trilhar, tá? Depois, aí vocês começam a formular aí o problema de vocês.
Qual é o problema que vocês querem solucionar, que vocês pretendem solucionar? Qual é a pergunta de partida de vocês? E eu vou falar para vocês mais ou menos como que a gente elabora esse problema. Mas esse problema vai surgir do interesse de vocês, da curiosidade de vocês. É aí que esse problema vai surgir. E os objetivos, né? O que você vai fazer para atender, para poder responder esse problema. Depois que tem, né, bem definido esse problema objetivo, aí você vai justificar a sua pesquisa. O que é importante esse estudo? Ele vai dar resultados, ele vai, de fato, a Natália Pedra, né? Vai, de fato, impactar a sociedade? De que forma vai impactar? Esse estudo de vocês vai proporcionar ou vai ajudar alguma transformação dos próprios clubes ou das empresas que, de repente, façam uma parceria nessa ideia de vocês, né? Vocês estavam me passando. Com relação ao próprio governo, as entidades, né? Regulatórias dos clubes, enfim, aonde de fato vai impactar? Vai impactar nos atletas, pessoal lá do gênero e diversidade? Vai impactar nos atletas? Para onde eles vão? Né? Enfim, formulação da hipótese, o que é a hipótese? Aí, mais para frente, a gente entra em mais detalhes, tá? Aqui eu vou falar brevemente, mas a hipótese, né, é uma primeira resposta a esse problema. Então, essa hipótese, ela é formulada a partir do levantamento bibliográfico, a partir das evidências teóricas que vocês identificaram. Depois, a gente tem aí, né, meio de campo aí, preparando para finalização de vocês, armando a jogada, né? A gente tem a definição do método, e aí, a partir do método, a gente tem, de fato, a definição de quais serão as ferramentas que serão utilizadas para vocês atingirem esse objetivo, para vocês realizarem os testes, né, e encontrarem aí a resposta para o problema de vocês. E essa definição do método, ela passa aí, né, essa bola para a coleta de dados. Então, o primeiro ponto específico, além da definição, né, delimitação espaço-temporal, ou seja, a amostra que vocês vão analisar, quais são os clubes que vocês vão analisar? É um clube? São todos os clubes brasileiros? São os clubes dos Estados Unidos? Enfim, são os clubes amadores dos Estados Unidos? Enfim, depois vocês definem isso, aí vocês vão partir para a coleta de dados. Como é que vocês vão coletar os dados? Vocês vão fazer entrevistas, questionários, vocês vão coletar os dados por meio de dados secundários, através daqueles relatórios que eu mostrei para vocês, através das demonstrações dos clubes, e aí a gente parte aí para a análise dos dados, né? E depois que é efetuada a análise dos dados, a gente passa para a etapa de conclusão, as considerações finais. O que vocês podem concluir a partir do que vocês realizaram? Essa hipótese, ela foi aceita, né? Ou não? Né? Ela foi rejeitada. E vocês conseguiram responder ao problema que vocês tinham inicialmente idealizado? E por fim, né, aqui, finalizar aqui nossa jogada, as implicações práticas. Que impacto essa pesquisa, a partir dessas conclusões, que impacto isso vai ter na sociedade, tá? Então, sintetizei muito, tá? Mas aí, a partir do momento que vocês forem fazendo as pesquisas, as dúvidas vão surgindo, e nós, professores, que estamos aí em cada grupo específico, a gente pode auxiliar melhor vocês nisso. Então, o primeiro passo, a escolha do tema. Como eu tinha falado, vocês já definiram basicamente qual seria esse guarda-chuva, mas especificamente vocês vão precisar delimitar o tema de vocês, né? Quem já tinha entrado um pouco antes, eu mostrei aqui o artigo científico e a estrutura do artigo científico. Então, o massa da gente fazer esse levantamento bibliográfico é porque a gente começa a observar qual é a estrutura do artigo científico, o que tem na introdução, o que tem no suporte teórico. A gente consegue observar lá na conclusão que eles sempre apresentam, né, sugestões de novos estudos. Então, quem pegou aqui algum artigo científico, pega aqui qualquer artigo científico, tá? Vou aqui de internacionalização. Vou para governança e performance. Rezende Dalmas. Então, fizeram aqui um artigo, práticas de governança corporativa e indicadores de performance do clube de futebol, uma análise das relações estruturais. O que eles fizeram? Qual o objetivo do artigo? Analisar as relações estruturais
ou seja, se há relação entre o grau de aderência dos atributos de governança dos clubes e os seus níveis de performance. Ou seja, se há, sim, alguma influência entre os atributos de governança corporativa, a empresa, o clube, né, ter governança corporativa, e o seu desempenho, tanto dentro de campo, quanto o seu desempenho econômico-financeiro. Então, foi isso que eles analisaram. Aí eles vão mostrando o que foi que eles fizeram, né? Então, a princípio, né, mostram que utilizaram, né, fizeram um checklist a partir do IBGC, né, Instituto Brasileiro de Governança, identificaram, né, fizeram lá, a partir desses scores, e verificaram em cada clube, quantos clubes? 27 clubes, tá, que compõem a série A, B e C do campeonato, e o que os resultados indicaram? Aí, eu tenho aqui os resultados, tá? Ao final, sempre aqui nas conclusões, né, vou botar sempre não, porque tem artigos que não trazem, mas geralmente aqui nas conclusões ou considerações finais, o último parágrafo, perdão, sempre vai ser um parágrafo dizendo que novas pesquisas podem ser realizadas nessa temática. Aí ele coloca aqui, ó, sugere-se em pesquisas futuras a utilização de analisar um intervalo maior de tempo, ou seja, fazer a mesma coisa que eles fizeram, mas com um intervalo maior de tempo, considerando clubes nacionais e internacionais. Também sugere-se a realização de uma pesquisa comparativa sobre o nível de adoção das práticas de governança entre os clubes brasileiros e europeus. E, de fato, eu ainda não encontrei um estudo sobre isso que esteja comparando a governança dos clubes brasileiros e europeus. Enfim, então, um primeiro ponto que pode ser analisado aí por vocês, ou considerado, é ir nesses estudos que já estão disponíveis lá e verificar. Vai lá nesses estudos e olha lá nas sugestões de novos estudos. O que eles estão sugerindo? Será que seria interessante? Isso lhe desperta curiosidade, tá? Então, olha esses estudos que, de repente, vai lhe dar uma boa base aí para vocês elaborarem a problemática de pesquisa de vocês. E aí, aqui eu deixei disponível o link, né, para vocês acessarem do nosso Google Drive. Quem tiver com problema para acessar o Google Drive, permanece ao final que eu ajudo, tá? Bom, aí o terceiro passo, a nossa formulação do problema e dos objetivos, ou seja, a problemática de pesquisa. O que vocês vão investigar? Eu deixei disponível, não vou passar aqui, porque são 10 minutos esse vídeo, e aí vai comer nosso tempo. É um videozinho simples, não sei se você... Quem aqui assistiu quando criança O Mundo de Bikman? Alguém aqui assistiu O Mundo de Bikman quando criança? Assisti. Assistimos, com certeza. Olha aí, né? Então, esse videozinho é um vídeo do Mundo de Bikman. E aí fala exatamente sobre o método científico, tá? E aí é uma forma lúdica de mostrar para vocês, principalmente quem está mais distante aí da academia, quais são os principais passos aí para vocês iniciarem, né, realizarem a problemática de vocês e o que compreende o método científico, tá? Então, em resumo aí, né, nosso problema, primeiro a gente tem o problema, a hipótese, que é a resposta provisória a esse problema, aí a gente parte para os testes, né, a análise dos dados, e depois a nossa conclusão, tá? Então, depois, quem quiser, eu posso passar para vocês, mas aqui está o link. Então, é só ir lá no nosso material e clicar, tá? Eu vi aqui que a Tabata entrou. Antônio Bermudes. Seja bem-vinda aí, Tabata. Bom, e aí eu trago aqui exemplo, porque nada melhor que a gente ir para a prática. Eu trouxe alguns exemplos para a gente ver como que seria formulado esse problema, tá? Tem um primeiro artigo aqui, ó, recente, ó, Pacheco Souza, 2019, tá lá nas referências, e esse outro aqui também. Bom, o primeiro problema deles, ó. Qual a associação entre o nível de evidenciação dos ativos intangíveis e o desempenho econômico-financeiro dos clubes de futebol brasileiros? Reparem, um problema sempre termina com um ponto de interrogação. Então, a questão de pesquisa a questão de pesquisa, ele é o ponto de partida, porque é ele que a gente quer resolver. Então, a pergunta deles foi, qual a associação? Como que está associado o nível de evidenciação dos ativos intangíveis, ou seja, os clubes que mais evidenciam ativos intangíveis
será se estão associados àqueles que têm um melhor desempenho econômico-financeiro? Né? Esse era o problema de pesquisa deles. O segundo exemplo, qual a correlação entre o nível de governança e o desempenho dos clubes de futebol? Então, será se há alguma relação entre um clube ter um bom nível de governança corporativa e o desempenho dele, desempenho econômico-financeiro? Enfim, então, esse é um ponto de partida. E aí, o que é o objetivo? O problema e o objetivo, eles vão responder essa perguntinha aqui, ó, o que a gente vai pesquisar? Então, o objetivo, ele vai nos dizer como que a gente vai responder esse problema. Então, quanto ao exemplo 1, o exemplo 1 era, qual o problema? Qual a associação entre o nível de evidenciação dos ativos intangíveis e o desempenho econômico-financeiro dos clubes? E aí, qual é o objetivo, né? Verificar a associação entre o nível de evidenciação dos ativos intangíveis e o desempenho dos clubes de futebol. O exemplo 2, que era, qual a correlação entre o nível de governança e o desempenho nos clubes de futebol? E qual é o objetivo? Analisar a correlação entre o nível de governança e o desempenho dos clubes de futebol. Então, repare, é a mesma coisa, ó, correlação entre, isso aqui permanece, dos dois, ó, isso aqui foi repetido, ó. Professora, para que ficar repetindo? Há necessidade? Não, não há necessidade, tá? Em geral, nos artigos aqui no Brasil, a gente realiza isso, tá? Mas nem todos os artigos têm, ó. Por exemplo, esse terceiro artigo, ele não apresentou o problema e o objetivo, ele já apresentou logo o objetivo, ó. Eu não tinha um problema, ó, não tem uma pergunta explícita como ponto de partida. Ele já apresenta qual é o objetivo deles. Descrever as diferenças e semelhanças entre o futebol feminino praticado em clubes do Brasil e dos Estados Unidos. Esse artigo era esse aqui, ó. Tá lá em... Esse artigo é da Revista Brasileira de Futsal e Futebol, pessoal aí, né, da educação física, né? E aí, esse era o objetivo deles, ó. Se a gente observar na introdução, vou botar aqui um ponto de interrogação para pesquisar. Ó, não tem. Ela não tem um ponto de interrogação, não tem uma questão de pesquisa. Mas se a gente olhar lá para a introdução, a gente consegue observar aqui qual o objetivo do estudo, ó. Diante do que foi apresentado, o objetivo geral da pesquisa é descrever as diferenças e semelhanças entre o futebol feminino praticado no Brasil e nos Estados Unidos. Tá? Então, o que é essa problemática, seja apresentada por um problema ou por um objetivo? É eu dizer o que a gente vai pesquisar. Então, a gente está respondendo a isso. O que a gente vai pesquisar? Tá? Depois a gente passa para a justificativa, e aí a gente vai responder na justificativa por que essa pesquisa é importante, por que vale a pena vocês gastarem tempo nessa pesquisa, por que vale a pena eu ler essa pesquisa, por que vale a pena, de repente, uma revista, né, um periódico, um evento, né, aceitar o seu estudo. Então, a relevância da pesquisa. Eu coloquei 5 pontos aqui principais, né, que podem ajudar vocês refletirem sobre essa justificativa. Nós, professores, aqui, vamos atuar nesse processo para provocar vocês. Eu acho que nossa principal contribuição aqui é provocar, né? Despertar vocês para a pesquisa científica. É claro que em alguns momentos vai ser necessário a orientação, né? Olha, siga por esse caminho, de repente essa técnica pode lhe ajudar melhor, esse tipo, né, de metodologia pode lhe ajudar, enfim, essa teoria, você já olhou essa teoria? Essa orientação vai ser super importante, mas eu acho que um dos pontos principais nossos aqui dentro, né, do nosso grupo, vai ser essa provocação. Então, é por isso que eu não fiz uma definição de cada ponto, né? Eu fiz uma pergunta. Então, quando vocês pensarem assim, sobre originalidade, em vez de eu definir, originalidade é isso, aquilo, outro. Não. Eu quero que vocês reflitam. O que sua pesquisa ou objeto de análise está trazendo de novo? Né? O que ninguém fez ainda? Vou colocar aqui só para eu ficar vendo as mensagens de vocês. Quanto à pertinência do tema,
que autores ou que pesquisas anteriores reforçam que esse tema é importante. E aí, dessa forma, vai dar um suporte maior para a sua pesquisa. Quanto à relevância científica e acadêmica, que possíveis lacunas essa pesquisa está preenchendo? De repente, lá o pessoal de gêneros, né? O pessoal de gênero está bem, tá comentando bastante. Então, o pessoal lá de gêneros. De que forma o que vocês estão analisando não foi analisado ainda por outras pesquisas, né? Relevância social. Que benefícios a sua pesquisa pode reverter à sociedade? De que forma a sociedade ela pode utilizar essa pesquisa que vocês fizeram a benefício dela? Viabilidade. Por que sua pesquisa é viável? Ela é viável? Você tem fácil acesso aos dados? Que formações ou competências, e aí entra para a pergunta da Natália, que ela tinha feito no início, que formações ou competências os pesquisadores que estão elaborando esse estudo possuem que os credenciam a empreender a pesquisa proposta? Vocês vão ver, aí quem não tem ainda muito contato, que uma das técnicas utilizadas na pesquisa científica é a observação participante. Então, de repente, aí, né, Tabata, né, que é empreendedora aí, né, tem uma empresa na área, né, de repente, você está realizando um estudo e o seu conhecimento, a sua experiência, também contribuem na sua pesquisa. Isso deve ser ressaltado no momento desse trabalho, tá? Então, esse momento aí, né, da justificativa da pesquisa, é o momento de vocês elencarem o que vocês têm, né, à disposição que favorece a pesquisa de vocês, tá? Se algum professor quiser pontuar, podem me interromper, tá? Os outros também, né, os demais membros aí, se quiserem me interromper, podem me interromper. E a gente chega na formulação da hipótese. O que é a hipótese? A gente vai responder essa pergunta. Qual a resposta provisória de vocês? Vamos dizer, ó, naquele exemplo 1, o problema era qual a associação entre os ativos intangíveis e o desempenho? Aí a resposta provisória delas, né, foi: espera-se uma associação positiva entre o nível de evidenciação e o desempenho. Ou seja, o que eles estão dizendo? Que o que é esperado é que quem tem um bom nível de evidenciação dos ativos intangíveis, ou seja, quem tem mais transparência aí, né, quem evidencia, também tem um melhor desempenho. A Vanessa colocou aqui, professora Vanessa, só uma observação, é importante também ressaltar que os nossos temas podem convergir, isso vai ser super legal. Isso mesmo, Vanessa. Por isso que a ideia é que a gente, a partir do momento em que as pesquisas, né, comecem a ter, a gente começa a rascunhar, né, a ter uma ideia aí das pesquisas de vocês, que a gente, nesse momento aqui do grupo, a gente compartilhe, porque, de repente, o pessoal lá do desempenho, né, pode auxiliar o pessoal, de repente, está estudando marca. O pessoal que está estudando gênero, de repente, pode ajudar o pessoal que está estudando, sei lá, governança corporativa, tá? Então, isso vai contribuir com as nossas pesquisas. É isso que a gente faz, né, Vanessa, minha colega do doutorado, é isso que a gente faz nas nossas pesquisas do doutorado, e é isso que dá bons frutos. Então, por que não a gente utilizar as metodologias que a gente já utiliza, né, de compartilhamento, né, de mais visões para contribuir com os estudos dos outros, né? Então, é essa a metodologia que a gente está utilizando. Obrigada, Vanessa. O exemplo 2, qual era o problema de pesquisa, né? O problema era qual a correlação, vou voltar aqui, ó, qual a correlação entre o nível de governança e o desempenho dos clubes. Aí, duas hipóteses foram elencadas, ou seja, duas possíveis respostas foram definidas. Primeira, nos clubes de futebol brasileiros, o nível de governança está positivamente relacionado ao desempenho econômico. E a segunda, nos clubes de futebol, o nível de governança está positivamente relacionado ao desempenho desportivo. Então, elas já definiram aí, já idealizaram, já conseguiram encontrar uma resposta provisória. Essa resposta provisória foi do achismo? Saiu só da cabeça delas, desses pesquisadores? Não. Essa resposta provisória, ela tem que ser apoiada em evidências teóricas. E aí a gente chega nesse sexto passo, né, que vai dar aí esse suporte. O que a teoria diz sobre isso? E aí, na primeira reunião, eu já tinha colocado aí para vocês diversas teorias
que podem ajudar nessa construção teórica e nesse suporte, tá? Além dessas teorias, de repente, pode ser que vocês tenham encontrado, de repente, o que vocês estão investigando não tem uma teoria própria para isso, vocês não conseguiram ter um suporte para uma teoria específica. Mas, de repente, alguns outros estudos já analisaram cada variável que vocês estão analisando de maneira separada. E aí a gente pode, a partir desses suportes, né, de estudos empíricos anteriores, conseguir fundamentar as nossas hipóteses, tá? Dando sequência, a gente chega na definição do método, que aí eu falei para vocês, está ali no meio de campo, né, vai armar a jogada, é ele quem vai ser fundamental nesse processo. Se o método não trabalhar bem, essa bola não chega lá para finalizar, né, para que alguém coloque essa bola para dentro. Então, a definição do método é fundamental. Então, eu coloquei o método definido em 4 pontos fundamentais: a tipologia, a delimitação espaço-temporal, dados e variáveis, técnica e coleta e análise dos dados, tá? Pessoal, eu estou sendo breve, porque nós temos pouco tempo, mas isso que eu estou apresentando para vocês, a gente passa na graduação, né? Graduação, pensando no pessoal da graduação, tem um semestre todinho para verem método, né? Elaboração de um trabalho científico. Então, a gente não vai ter esse tempo todo aqui, porque a gente tem 1 hora de reunião, mas cada professor vai estar auxiliando aí nesse processo, tá bom? Aqui é só para ser um ponto de partida, para já abrir a mente de vocês sobre o que está esperando, né, por vocês. Então, tipologia, vocês vão definir qual vai ser o tipo de estudo de vocês. Vai ser um estudo mais qualitativo, vai ser um estudo mais quantitativo, quanto à natureza dos dados, vai ser um estudo exploratório, vai ser um estudo descritivo, né, quanto aos objetivos, e isso cada professor vai trabalhar com vocês aí, para também ir orientando vocês nessa sequência, tá? Quanto à delimitação espaço-temporal, é o momento de vocês definirem qual vai ser a amostra de vocês, qual é a população que vocês estão investigando, qual é a amostra, ou vai ser um estudo de caso, vocês vão analisar exatamente um clube específico. Então, é o momento de vocês selecionarem a amostra de vocês. E a gente tem vários métodos para a seleção dessa amostra, tá? Como eu coloquei aí, aqui tem a referência, tá? Depois, quem quiser, a gente tem a referência aí. Quem é aluno da Unifor, são todos os livros digitais da Unifor, vocês têm acesso. Quem não é, depois a gente pode auxiliar de que maneira vocês podem, de repente, estar acompanhando, de repente, outras referências também para vocês, tá? Ainda na delimitação espaço-temporal, tem dois pontos principais que devem ser investigados, né? Eu trouxe algumas provocações para vocês. Primeiro, com relação à amostra, e segundo, com relação ao período de análise. Por isso que a gente fala delimitação espaço, né? Qual é a amostra, a unidade de análise, e temporal, relacionado ao período de análise. Com relação à amostra, então vocês vão refletir. Como que a amostra foi constituída, ou como que os grupos estão sendo formados? Os critérios para a constituição da amostra foram objetivos e adequados? Quais as possibilidades de distorções no processo de seleção? Houve alguma perda, ou seja, tem alguma limitação na pesquisa? O que os investigadores fizeram, ou o que vocês vão fazer para evitar algum viés nessa seleção da amostra? Com relação ao período de análise, né? É viável o período que vocês estão definindo como período de corte? Vocês vão conseguir ter acesso a esses dados? As técnicas utilizadas, as técnicas que vocês vão utilizar, permitem a utilização desse período de análise? Tem algumas técnicas que necessitam um determinado número de dados, de observações. Será que esse período de análise vai ser suficiente? A abordagem metodológica que vocês vão fazer é pertinente a esse período? A relevância desse período, né, de análise. Qual a análise custo-benefício, né, de vocês em relação professora, para poder ser bem relevante a pesquisa, eu vou analisar 10 anos. Beleza, mas você vai conseguir ter braço suficiente para fazer uma coleta de dados de 10 anos? É algo a se pensar, tá certo? É muito bom, e aí eu estimulo, principalmente que a gente tem um grupo grande, então se for feito em grupo, aí pode ser viável, tá? Mas isso tem que ser levado em consideração. Quanto aos dados e variáveis, quais serão os dados utilizados? Serão dados primários ou serão dados secundários? Dados primários são aqueles que são coletados por vocês mesmos. Ninguém interpretou, ninguém elaborou nada, e vocês não estão pegando algo que já foi trabalhado por alguém. Vocês estão coletando aquilo bruto.
Esses dados primários são coletados a partir de questionários, de entrevistas, tá? E os dados secundários são aqueles que já estão prontos, ou seja, já tem uma base de dados ali pronta e eu estou coletando aqueles dados. E aí a gente tem o exemplo dos relatórios financeiros, né, a pesquisa documental que é realizada, tá? Quanto aos dados e variáveis ainda, a gente pode dividir esses dados em dados métricos e não métricos. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, tá? Porque o tempo não nos permite, eu tenho 7 minutos para terminar, mas aí cada um de nós, né, professores, estamos aqui para auxiliar nessa pesquisa de vocês, tá bom? Quanto à coleta de dados, a coleta de dados é a etapa, né, que se inicia desde a aplicação do instrumento de coleta de vocês, né, seja um checklist, que vai coletar dados das demonstrações, né, ou, enfim, de pesquisa documental, perdão, ou de instrumentos, né, por exemplo, questionários, surveys, né, ou entrevistas. Então, quanto mais planejada essa etapa, menos desperdício de tempo vocês vão ter mais para frente. Por quê? Porque vocês vão coletar todos os dados que vocês precisam. E se vocês chegarem lá na frente e notarem que teve um dado que vocês não coletaram, que agora vai ser necessário, aí vocês vão ter que voltar tudo de novo para fazer a pesquisa novamente. Então, quanto mais planejamento vocês tiverem, menos desperdício de tempo vocês vão ter mais lá na frente, tá? E aí, aqui uma sequência, né, que a gente utiliza, né, para realizar o trabalho de pesquisa. Vocês podem utilizar todas essas técnicas de coleta, né, coleta documental, observação, entrevista, questionário, análise de conteúdo, análise de discurso, formulários, né, como vocês colocaram aí para participar do grupo, né, medidas de opinião de atitudes, técnicas mercadológicas, né, quem está trabalhando aí com consumo, marca, né, testes, sociometria, história de vida, então várias técnicas podem ser utilizadas, tá bom? A gente chega na análise de dados, que é o trabalho propriamente de vocês, que é aí que vocês vão ver, né, se vocês chegaram, então vocês vão fazer os testes de vocês aqui nessa etapa. Essas técnicas podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas, tá? Aqui eu coloquei algumas delas. Quantitativas, aí eu vou utilizar a estatística para nos auxiliar. Nós temos aqui a professora Kailine, professora de estatística, né? Economista. Então, não só ela, né? Não só o grupo dela pode usar ferramentas estatísticas, né? Todos nós, inclusive, né? Quem é de gênero, e aí, mesmo quem de repente, nem todos nós, professores, temos o mesmo entendimento, né? Por isso que é massa, como o professor Robson tinha falado, né? Na disciplina de metodologia, né? Na verdade, o nome é escrita acadêmica, ele diz, né, em sala de aula, que ele é quali, eu sou quanti, e juntas formamos os métodos mistos, né? Como o Robson coloca. E é isso, aqui a gente vai contribuir um com o outro, tá? Então, o momento não é da gente se fechar, né? Se fechar em uma caixinha, não. Aqui é para a gente, de fato, se apropriar de todas as ferramentas que a gente tem à disposição para a gente conseguir responder ao problema que a gente quer responder, tá? Então, a gente tem diversas oportunidades de pesquisa. A professora Vanessa também é muito do Quant, né? Inclusive, foi monitora, né, de métodos quantitativos, enfim. A professora Vanessa também tem muita expertise nos softwares estatísticos, né, Stata, SPS, por aí vai, né, R, né, Vanessa? E aqui o foco é a gente contribuir, tá bom? Então, há diversas técnicas, tanto quantitativas quanto qualitativas, para a gente realizar essa pesquisa. E uma não elimina a outra, e também não é porque eu fiz só quali que meu estudo é ruim, tá? Muitos estudos necessitam de uma abordagem totalmente qualitativa, tá? Então, isso não é demérito nenhum, seja utilizar só quant ou só qualitativo, tá bom? Análise de dados, olha meu tempo. Análise de dados, é importante que, nesse momento aqui que a gente está fazendo análise de dados, a gente tem a nossa carta coringa, né? A gente tem aquele que, de fato, sabe preparar bem essa bola, sabe lançar bem essa bola. E aí, nada melhor do que a gente fazer uma triangulação dos dados, tá? E aí que eu coloquei, lembrando aqui os nossos professores que estão, os outros estudantes, né? Temos aqui a Andressa, que é
é aluna do mestrado, que está participando também do grupo. Então, é importante a gente lembrar dessa etapa de triangulação dos dados, tá? Triangulação teórica, triangulação dos investigadores, né, das experiências, triangulação metodológica. Isso vai fazer com que esse trabalho tenha mais qualidade, tá? E aí, a gente mandando essa bola para o camisa 10, né? Conclusão, é nessa etapa aí que a gente vê qual foi o resultado da nossa pesquisa, a gente conseguiu atingir ou não, né, aquilo que a gente se propôs a fazer. E eu coloquei algumas perguntinhas, algumas provocações que vocês devem fazer nessa etapa, né? Com relação à problemática. O que sua pesquisa se propôs a resolver ou desenvolver, né? Qual era a pergunta de pesquisa? Vocês conseguiram responder esse problema de pesquisa? Hipóteses. O que a base teórica apontava como respostas provisórias? Quais foram as hipóteses que foram definidas? Essas hipóteses, quando vocês realizaram os testes, quando vocês analisaram os dados, essas hipóteses foram aceitas? Vocês conseguiram confirmar essas hipóteses? Ou elas vão ser refutadas, né? Resultados. O que os resultados apontaram de principal, tá? Limitações. Quais as principais limitações da pesquisa? Estudos, sugestões de novos estudos. Que outros estudos podem ser feitos sobre a temática? Aqui é o momento de vocês contribuírem, né, com a evolução aí dessa construção teórica. Outro tema emergiu durante a pesquisa, não sei se acontece aí, quem já começou, mas geralmente quando faz uma pesquisa eu começo com mais pergunta do que resposta. Quando a gente termina o estudo, a gente termina com mais perguntas de pesquisa, com mais questões a serem resolvidas, do que propriamente com respostas, tá? E aí esse é o momento da gente levantar aqui, de repente, a bola para novas questões aí a serem realizadas por outros estudos. E aí, para finalizar, eu coloquei aqui como etapa, né, principal, né, o finalizando aí, né, a nossa jogada, as implicações práticas. É aqui o momento de vocês enaltecerem o trabalho de vocês. Como que o trabalho de vocês está contribuindo para a academia e para a ciência? Como que o trabalho de vocês está contribuindo para a sociedade? De que forma a sociedade pode utilizar o trabalho de vocês para, de fato, ter uma transformação ali? Ou, se não uma transformação, contribuir aí para a discussão, né? E aí essa discussão gerar mais lá na frente alguma outra transformação. Como o trabalho de vocês está contribuindo economicamente, seja para a gestão dos clubes, seja para o mercado de uma forma geral, né? Que, ó, gerencialmente, né? De que forma esse trabalho de vocês está contribuindo para os atletas, tá? E por aí vai. Não consegui concluir no meu tempo, são exatamente 6 horas, tá? E aí eu vou abrir aqui para vocês, né? Já que ninguém me interrompeu, eu gostaria de ouvir de vocês o que ficou claro, o que não ficou claro, alguém teria alguma dúvida, algum professor gostaria de contribuir também, né? Colocar algo que de repente vocês sentem que seja necessário nessa etapa da pesquisa. Tudo bem, muito obrigada pelos elogios, mas eu adoro pergunta. Tudo bem, então? Então vamos meter aí a lenha, vamos sentar a bunda na cadeira e começar os estudos, né? Que bom, que bom. Então foi o seguinte, já que não tem dúvidas, eu vou fechar a gravação, e aí tem gente que vai sair, né? Eu vou pedir, antes de fechar a gravação, coloque o nome completo de vocês no chat, porque eu vou fazer o nosso registro de frequência, mais uma vez, tá bom? E aí, o que vocês sugerem de atividades para a próxima reunião? Que bom, Larissa. Eu gostaria de ver aí sugestões para a nossa próxima reunião, que vai acontecer daqui a 15 dias. No dia 15 de maio. O que vocês sugerem para a próxima reunião? Eu tenho uma proposta. O que vocês acham de já apresentarem, né, as primeiras
Isso, Cecília, era isso que eu ia sugerir. Os grupos já trazerem ideias, né? Primeiro o esboço, né? Então, objetivos e perguntas de pesquisa, as problemáticas, né? O que vocês acham? Professora, já ia falar isso, é uma ótima ideia. Tava pensando nisso, do próximo encontro a gente trazer possíveis temas que tem na cabeça, alguma coisa assim. É o Show Denis de que tá bola. falando. Show de bola. E aí, lembrando lá dos líderes, vamos com calma, vamos primeiro definir aí como que vocês vão se organizar, daqui para lá, vocês definem se vão fazer em dupla, em trio, né? Então, a gente pode deixar essa definição mais adiante. Vocês acham? A Vanessa, Posso sinergia do falar um grupo, isso pouquinho? aí. Pode sim. Alô, meu nome é Durval, moro em Seja Goiânia, bem-vindo, sou Durval. oftalmologista. Alô, Sim, estamos ouvindo. entrei aí agora. Eu tenho uma série de trabalhos, porque meu livro já está pronto sobre a visão, porque a visão, em pessoas normais, esportistas e tudo mais, ela não é estudada pela oftalmologia, porque a oftalmologia ela se preocupa com as doenças. E quando as pessoas estão saudáveis, aí não é jamais ambiente para oftalmologia. E quem prepara a visão de pessoas normais, normalmente são optometristas, que no Brasil não funciona e que tem só nos Estados Unidos. Então, todos os exercícios visuais, treinamentos, são orientados por optometristas. Então, existe um campo enorme aí que a gente poderia trabalhar, se vocês estiverem interessados. E eu me proponho a fazer uma live com vocês, mostrando a série de problemas que poderiam ser estudados, poderiam alavancar trabalhos assim interessantes, tanto para o futebol como para os outros esportes, assim como para a leitura, treinamento visual, muita coisa que poderia ser útil para todo mundo. Se vocês quiserem, estou à disposição para fazer uma live para que a gente possa mostrar para vocês a importância e a influência da visão na vida da sociedade. Muito obrigada, Duval, muito obrigada. Eu vou entrar em contato com você também, tá? No privado depois. De repente a gente pode fazer, né, alguma parceria aí. A gente aqui, nós somos, não sei se você chegou a visualizar, nós somos da Unifor, né? Esse grupo, ele foi formado originariamente na Universidade de Fortaleza. Só que a gente está tendo parceria com colegas aí de outras universidades também, né, de outras localidades, né, é um grupo que é aberto, então você é muito bem-vindo, tá bom? Então, a gente conversa no privado, de repente a gente pode, se você, né, disponibilizar, a gente pode colocar esse material também para as pessoas que tiverem interesse em investigar sobre o assunto, de repente entrar em contato com você também. Perfeito, tá ótimo. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de comentar, Ninguém? Eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? E eu vou ficar à disposição de vocês. Que a nossa. Era até 6 horas, né? 6h05. E eu fico à disposição de vocês, tá bom? Aqui.